Olá, pessoal. Vamos dar seguimento à nossa aula tratando dos aspectos materiais da lei do superendividamento e vamos entrar um pouco nas ideias de prevenção e tratamento do superendividamento, entender o contexto e a ideia central dessa lei, tá? Vamos lá. É importante mencionar que a lei de superendividamento ela traz novos paradigmas para a situação de crédito e dívida, tá? Ela traz a possibilidade de prevenir e tratar uma situação de superendividamento. Então, ela visa mudar uma perspectiva antiga, uma arcaica, e muito enraizada na cultura da nossa sociedade do que seria o endividamento, né? A ideia de que a culpa do endividamento é do consumidor. Uma pessoa não organizada, uma pessoa que não tem controles, até uma perspectiva sociológica de endemia, patologia social do sociólogo francês Émile Durkheim, né? Ele diz que no seu pensamento que a sociedade tem um caminho, né? Tem um padrão normal de funcionamento. E o que sai disso, o que sai dessa rota, seria uma patologia, né? Agentes doentes contaminando o funcionamento padrão da sociedade, né? Essa é uma perspectiva que poderia ser trazida aqui para a lógica do consumo, mercado de consumo de crédito, na medida em que o caminho normal é você adquirir crédito, né, e pagar pelo que você emprestou, né, o que você usou, com os encargos que são contratados ali com a parte concedente, né, e o que sai disso é uma patologia. E a partir dessa ideia de uma patologia é que acontece a exclusão social do consumidor superendividado e também do consumidor endividado, né? É o que a doutrina chama, quando trata do assunto, de cultura da dívida, né? Essa dívida que, numa situação de superendividamento, se traduz na impossibilidade material de pagamento, né? Então, diante dessa impossibilidade material de pagamento, como que a gente vai resolver esse problema da exclusão social? Não parece ser uma solução que está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, né? Então, lei de superendividamento entra nesse contexto, né? Mudar esse paradigma. Então, essa mudança sai da cultura da dívida para passar para uma cultura de pagamento, né? Uma cultura de pagamento, o que isso quer dizer? É dar a possibilidade concreta de que esse consumidor pague o credor a sua dívida. Dar a possibilidade de que, quando chegar ao final do contrato, na forma como ele foi pensado, né? Então, passa também para uma cultura de inclusão social do superendividado, na medida em que o interesse é que ele volte ao mercado de consumo e isso é benéfico para todos, no fim das contas, né? Ao credor, ao consumidor e à sociedade no geral. Aqui a gente tem um protagonismo muito relevante do consumidor para chegar a esse fim da lei de superendividamento. É preciso que ele tenha o comprometimento para o pagamento das dívidas que ele assumiu com seus credores, né? E para conseguir fazer isso, a lei de superendividamento prevê uma reeducação financeira, né? É preciso que ele se readapte nesse contexto do mercado de consumo, para que ele consiga se reorganizar, se reerguer e seguir sua vida com dignidade, né? E aqui é muito importante diferenciar a lei de superendividamento e suas técnicas com a figura da insolvência civil, né? Insolvência civil muito atrelada ali ao que seria para a pessoa jurídica uma situação de falência, né? A insolvência civil
ele é uma declaração de que ele está numa situação de impossibilidade de pagamento das dívidas e a venda, a penhora dos bens dessa pessoa física para a quitação das suas dívidas, né? Não é essa a ideia aqui na lei do superendividamento. A ideia é que haja um protagonismo do consumidor, tá? Então, ele traz mecanismos e ideias bastante claras para prevenir e para tratar o superendividamento. A prevenção, a ideia é que antes de se chegar a uma situação de superendividamento, sejam tomadas medidas, né, pela sociedade para assegurar que seja prevenida a situação de superendividamento, que não aconteça uma situação prévia. São medidas prévias. O problema ainda não está na situação concreta, tá? Então, isso fica muito claro no artigo 6º do CDC, que diz que são direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação. E no mesmo passo a gente tem a possibilidade de tratamento da situação de superendividamento, né? Uma vez que, no caso concreto, o consumidor já está superendividado, a lei não pode fechar os olhos, né? Então, no seu artigo 104A, ele prevê a possibilidade de, a requerimento do consumidor, instaurar um processo de repactuação de dívidas, tá? Eu agradeço a sua atenção, te aguardo na próxima aula para a gente trilhar mais esse caminho. Um abraço.